Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim dar uma dica para vocês sobre o tão conhecido e falado glúten. Muitas pessoas escutam falar, falam que não vai comer porque faz mal e às vezes nem sabem exatamente o que é. O glúten, na verdade, ele é uma proteína encontrada em alguns alimentos, como por exemplo no trigo, no centeio, na cevada, no malte. Muitas pessoas acham também que ele faz parte da aveia, mas não é verdade. Na verdade, a aveia ela é contaminada porque ela é produzida no mesmo lugar que o trigo, então ela acaba tendo essa contaminação cruzada. Mas hoje em dia a gente consegue encontrar aveias que são produzidas isoladamente para evitar essa contaminação. E o que eu quero também falar para vocês é sobre a doença celíaca. A maioria das pessoas acham que se sente mal, com desconforto ao ingerir o glúten, que tem a doença celíaca. E não é verdade. A doença celíaca, na verdade, ela é uma doença autoimune. A pessoa nasce com ela, é uma doença muito grave, na qual a pessoa não pode chegar perto do glúten, não pode consumir nada que tenha glúten, não pode consumir um alimento que foi produzido no mesmo lugar que um alimento que tem glúten. Então é totalmente restritivo, é perigoso, os sintomas são bem mais relevantes. O que é comum hoje é a hipersensibilidade ao glúten, o que normalmente as pessoas têm. E por que hoje as pessoas têm isso e antigamente não tinham? Porque hoje a indústria alimentícia, ela costuma utilizar muito glúten para preparar um pão, um bolo, porque ele dá aquela liga, deixa o alimento fofo, macio e também ajuda a fazer o alimento durar mais tempo. E a indústria, ela acabou modificando o glúten na sua forma genética para ele ficar ainda mais resistente, porque para ela isso é importante. Mas para a gente isso faz muito mal, porque a proteína do glúten já é difícil de ser digerida. Modificada ainda é mais difícil. Então hoje em dia é muito comum por causa dessas modificações da indústria. E além disso, hoje em dia teve estudos que saíram que a gente tem 400 vezes mais quantidade de glúten no pão do que antigamente. Então hoje em dia a gente acaba tendo muito mais essa sensibilidade do que antes, porque o nosso corpo não consegue, não dá conta de quebrar essas proteínas de uma forma adequada. Então a gente acaba sentindo muito gases, desconforto, obstipação, até diarreia. Aí as pessoas acabam sentindo tantos desconfortos abdominais e não sabem o motivo. Então se você tem esses sintomas, pode ser que seja uma sensibilidade ao glúten. E aí eu dou essa dica para vocês ficarem 30 dias sem consumir esses alimentos que contêm glúten para sentir se você melhora esse quadro, esses sintomas. E depois disso, você pode voltar a consumir os alimentos que tem, mas esporadicamente. Porque o que faz mal, o que causa essa inflamação no corpo é a gente consumir no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então a dica que eu dou é essa: se você tem esses desconfortos, fiquem atentos, observem e tenta eliminar, evitar esses alimentos que contêm o glúten, principalmente nos alimentos que tem muito trigo, farinha branca, são os alimentos que mais contêm o glúten. Então essa é a minha dica hoje para vocês. Qualquer dúvida podem me mandar mensagem aqui.